Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma roda de conversa virtual, onde ao longo do mês de julho a gente vem trazendo aí temáticas que são propostas pelos próprios internautas e pela comunidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo Lima, eu sou psicólogo do Centro de Atenção Psicossocial aqui da cidade de Araraquara, sou professor no Centro Educacional e Técnico aqui também dessa cidade. Além disso, eu trabalho como psicólogo clínico há 15 anos, né, como psicólogo clínico autônomo. Sou especialista em psicologia clínica pelo Conselho Federal de Psicologia e tenho um aprimoramento profissional em medicina bucal, mais especificamente em doenças psicossomáticas da boca, pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, Unesp. E hoje vamos tratar de um tema que é extremamente relevante e necessário, né, da gente instrumentalizar a sociedade, sobretudo as nossas mulheres, no que diz respeito aí à questão da violência e, sobretudo, a violência doméstica. Então, a violência doméstica, ela não tem qualquer justificativa, né? Ela não tem nenhum fundamento e nem tem nenhuma lógica, nem que seja uma lógica pautada aí na moral, que é o que muitas vezes a gente ouve homens falarem, né? Que muitas vezes provoca essa violência para resguardar a moral desses homens. Então, isso não é justificativa para tamanha violência com nossas mulheres. E é nessa perspectiva que hoje iremos refletir um pouco a respeito da violência doméstica, cujo título da live é Violência Doméstica e suas fases, né? Pós-separação. E agora, o que fazer? E para contribuir com essa reflexão e com esse debate, eu convidei duas grandes amigas, que é a Eliana Garrossini, que ela é coach e PNL, analista comportamental, trabalha com desenvolvimento humano e é palestrante internacional e membro efetivo aí do Grupo Mulheres do Brasil, que elas vão falar um pouco para vocês do que é esse grupo inserido aqui no Brasil. Também temos a participação e a colaboração da Márcia Matos, a Márcia, que é dona de casa, trabalha muito, porque a gente sabe que toda dona de casa é um trabalho digno e trabalha mais do que, muitas vezes, as mulheres que trabalham fora. Ela é mãe, ativista social na defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência doméstica e também é membro aí efetivo e atuante do Grupo Mulheres do Brasil. Então, meninas, Eliana e Márcia, sejam muito bem-vindas a essa nossa reflexão Obrigada. De hoje, para esse bate-papo, que, na verdade, vai ser um grande bate-papo, interativo, mas com informações que são pertinentes a serem levadas aí à nossa população. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco, antes da gente iniciar aí as nossas questões. Pode começar aí pela Eliana, por ordem alfabética, e depois a Eliana passa a palavra à nossa queridíssima Márcia. Eliana, é com você. Boa tarde a todos, eu sou a Eliana de Franca, né? Morei alguns anos na Itália, me especializei em mudar vidas depois de algumas experiências que eu tive e, infelizmente, né, foi uma experiência não muito agradável, mas hoje temos história para contar e esse convite vem de encontro com uma experiência que eu tive na minha vida. Eu sou formada em coach, né, coach com PNL, sou analista comportamental, trabalho com desenvolvimento pessoal, e essa escolha da profissão também foi muito, muito determinante após ter vivido o abuso, né? O abuso me fez enxergar que mudar vidas poderia ser uma solução, e hoje é o que eu faço. Márcia, é com você. Boa tarde a todos, obrigada, Paulo, pelo carinho, por essa oportunidade, né? Eu sou uma dona de casa que criei meus filhos, meu maior legado são os meus filhos, que eu consegui através de muita luta, porque eu sou vítima de uma violência doméstica, e eu falo que eu consegui fazer 3 pessoas de bem, esse é o meu maior legado. E a luta que eu tenho constante, porque eu acho que uma mulher ajuda a outra,
E todas as mulheres que nós conseguimos tirar de uma situação difícil, é uma vitória, é um renascimento. Eu agradeço muito. Espero que a minha experiência, né, de vida possa contribuir com vocês que estão nos assistindo. Obrigada, Paula, obrigada, Eliana, por tudo. Ok. Cabe ressaltar que quem não estiver aqui ao vivo, essa live ela fica disponibilizada no Facebook, no canal do YouTube, então a qualquer momento as pessoas terão acesso a essas informações que vocês irão passar. Gostaria de dar uma boa noite especial à Ana Luísa Pereira, que é professora do CETEC, está aqui conosco. A Maria de Lourdes Alves coloca que legal agora, boa tarde a todos. Né? A Maria de Lourdes é uma senhora aí de 62 anos, que sempre vem acompanhando as lives, e isso tem modificado a vida dela de uma maneira, né, a qual ela diz que ela vem aí renascendo a cada dia. A Rosângela Guerreiro está aqui conosco, dando boa tarde a vocês. A Shirley Oliveira, que também dá boa tarde. E aí, meninas, para iniciarmos, eu gostaria de direcionar uma pergunta para a Márcia, para que ela explicasse para a gente o que é a violência doméstica. A violência doméstica, ela não tem uma receita, né? Ela pode acontecer em qualquer classe social, independente da situação financeira da pessoa. Ela também, Paulo, independe se o agressor é um viciado em drogas ou alcoolismo, ou ele seja um homem de bem, um empresário, você entendeu? E a violência doméstica, ela se dá, e como você disse no início desta nossa live, que ela não tem um porquê. O único porquê é que aquela mulher foi vítima e casou com um homem agressor. Esse é o motivo. As pessoas acham, é uma fala que eu ouvi muito, mas o que será que ela fez para ele fazer isso? Não, ela não fez nada. Ela só teve a má sorte de casar com uma pessoa assim, que maltrata, que judia, sem motivo aparente, sem motivo sólido, quer dizer, né? E, e a violência doméstica, ela é muito dolorida, porque a violência doméstica, ela tem um ciclo, e esse ciclo, ele é repetitivo, né? Ele repete, até que a mulher consegue enxergar e visualizar e entender que ela está numa situação de agressão, pode demorar muito tempo. No meu caso, demorou-se 21 anos, né? Uma das coisas que eu falo da violência doméstica é o medo, né, que aquela mulher passa a ter. O medo é o pior inimigo dela, porque o agressor faz com que ela sente assim. Eu posso te dizer, Paulo, que uma mulher que sofre violência doméstica, ela perde totalmente a identidade dela e passa a viver a identidade que o agressor forja, que ele cria, que ele quer. Isso é violência doméstica. Se eu fosse falar mais e aprofundar, essa live não daria, porque tem muitas vertentes aí para a gente falar. Mas, basicamente, é isso. Se a Eliane quiser complementar alguma coisa, você achar que deve, mas pela minha visão, pelo que eu passei, violência doméstica é isso. E ela não escolhe se você é bonita, se você é feia, se você é rica, se você é pobre, se você é estudada, se você não é, ela não escolhe. Ela está em todas as classes, infelizmente. Eliana, tu gostaria de complementar? Então, a violência doméstica, as pessoas acreditam que só acontecem na casa do vizinho, ela só acontece na casa do vizinho. Às vezes eu falo assim que eu vivi um pesadelo e eu não sabia, né? Hoje, de fora, eu vejo os absurdos que aconteceram. Então, o que a Márcia falou foi maravilhoso, né? Porque ela não escolhe nem a pessoa, a classe social, ou aonde acontecer, com quem acontecer. A Márcia descreveu perfeitamente. Maravilhoso. É isso mesmo. É isso aí.
Ok. E aí, Márcia, para complementar a questão primeira, né, que você explanou muito bem, e a Eliana complementou muito bem também, quais são os tipos de violência doméstica existentes? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que a violência doméstica só está ligada a uma agressão física. Isso. E aí eu queria saber quais os tipos que existem para a gente instrumentalizar as nossas mulheres para que elas percebam isso de uma forma mais clara. Então, isso é muito importante, essa pergunta ela é de suma importância. A violência doméstica, ela não começa com a surra, porque se ela começasse com um tapa, com um soco, você acha que você queria? Não. Mulher nenhuma quer levar um tapa na cara. Ela começa sutilmente no seu psicológico. Aí, é como a Eliana fala muito, é doses homeopáticas. Então, hoje é uma coisinha, amanhã é outra coisinha, até que o seu psicológico fica muito frágil, e aí é onde vem a agressão física. Então, nós temos agressão. Eu procuro pontuar a agressão psicológica como a primeira, sabe? É a primeira agressão que tem, é a psicológica. Por quê? Porque quando você conhece um agressor, ele já está com o esquema dele pronto para te seduzir de forma como que você acha que ele é um príncipe. Então já começa a agressão psicológica aí. Então, agressão psicológica, que é deformar o seu conteúdo emocional, você fica deformada emocionalmente. Aí depois vem o primeiro tapa, o primeiro empurrão, o primeiro chute, que aí passa a agressão física, que é agressão física. Tem agressão moral, que é aquela que, você não vale nada, com quem que você vai sair, você vai sair com quem, e você é feia, tem toda você não é capaz, né? Você não é capaz para nada, que é agressão moral. E tem uma agressão, Paulo, que as mulheres não conhecem, que é a agressão patrimonial. Ninguém sabe da agressão patrimonial. Ela acha que ela trabalha e ela tem obrigação de ajudar dentro de casa e ele tem obrigação e ela tem obrigação de dar o dinheiro dela para ele e ele comanda o dinheiro dela e se ela quiser comprar um esmalte, um batom, para quê? Você já tem isso chama-se agressão patrimonial. Agressão patrimonial é aquela também que ele arranca o celular da sua mão, ele quebra o celular. Quebrar o móvel da sua casa, rasgar uma roupa sua, esconder seus documentos, isso é agressão patrimonial, né? Então, existem todos esses contextos de agressão que a gente precisa ficar atento, muito atento. Eu sempre falo para todas as mães, tios, avós, preste atenção no comportamento daquele que se aproxima da sua querida, seja sua filha, seja sua sobrinha, sua irmã. Preste atenção. Tem certos comportamentos que não é normal. Mas eu não gosto que você usa saia curta porque eu tenho ciúme. Não, isso não é ciúmes, isso é posse, né? E eu acho, se eu esqueci alguma coisa, Eliana, você pode me complementar. Todas essas são assim, importantíssimas, você elencou muito bem. Eu, particularmente, sofri uma agressão psicológica, né? Eu sofri a violência psicológica. Esse foi a minha tortura por 5 anos. É diferente, né? Mas não menos importante. Então, todas essas são importantíssimas. Mas a que eu sofri foi essa. Mas eu conheço outras mulheres também, né? Que sofrem outras. A patrimonial, ela é típica hoje, né? E a violência, a Márcia falou, né, que eu sempre uso essa frase, ela chega em doses homeopáticas. Ela acontece de uma maneira tão sorrateira que nós não enxergamos. Nós não enxergamos. Quando você acorda, aquilo já está te ferindo. Eu sempre brinco, eu falo, gente, se aquilo cortasse, o dia que eu acordei, já estava sangrando há muito tempo. Sabe, assim, estava escorrendo já.
né? Então, assim, ela colocou muito bem, muito bem. É isso aí. Eu quero pontuar a sexual, né? Não, Eu, é que começa, Eu ia pedir. o modo operante do agressor envolve todas, tá? isso. Então, ele vai avançando limites. Ele vai avançando limites, ele vai avançando sinais. No final, essa é a cerejinha do bolo. A sexual é a última. É aquela quando você, assim, você já se vê na agressão, você já está naquela situação e você já não quer mais aquela pessoa e ele insiste, ele te força, ele te manipula, e algumas vezes ocorre até mesmo o estupro dentro de casa, dentro da relação. Isso é assim, faz parte do modo operante. Muda o cenário, mas não muda a cena. Tá? E assim, eu quero deixar claro que tem muitas mulheres que acham, mas eu sou casada, eu tenho que fazer minha obrigação, tenho que fazer minha parte. Não, você não tem que fazer nada que você não queira. Sexo é uma coisa de dois. Se um quer, o outro quer. Se um não quer, o outro também não pode obrigar. Então, você é esposa, você é companheira, mas você não é obrigada a fazer sexo o dia que você não quer. Quem é dona do teu corpo é você. Então, se ele é um homem, um cavalheiro, e você falar, olha, hoje eu não estou afim, você não está afim. Ele não tem que te obrigar. E quando ele te obriga, é uma agressão. Mesmo que ele não te pegue à força, mas se ele obriga, é um estupro. Então, gente, por favor, não façam. Não façam aquilo que vocês não querem para vocês. Acho que é isso. Ok, meninas, muito boa a colocação, né? A reflexão de vocês. E agora eu vou para algumas questões dos internautas, que aqui eu valorizo muito que o internauta coloca, afinal de contas, é uma live interativa. E aí a Daiane João Paulo, ela está aqui conosco, é uma internauta assídua também nas lives, né? E ela dá boa tarde para vocês, a Regina Oliveira dá boa tarde, a Rosângela Guerreiro coloca a Márcia é um exemplo de superação e força. Obrigada. A Shirley Oliveira coloca, é considerado violência doméstica mulheres que arcam com o sustento financeiro da casa, quando mesmo inventa situações para não sair do comodismo e não sair à procura de emprego? É uma pergunta que ela faz a vocês. Vocês se sentem à vontade para responder? Eliana, pode responder. Eu acredito, Paulo, que é o seguinte: nesse momento, avaliar como uma violência é um pouco delicado, até porque nós não conhecemos a história. Mas, se isso tem sido, tá? Eu acho assim, um incômodo, ele precisa ser resolvido, né? Pode ser que é um incômodo, né? E, às vezes, pode ser uma agressão. Eu acho que ela precisa observar um pouquinho mais, refletir, se informar um pouquinho mais, para ver se é uma situação pontual que ela precisa organizar, reorganizar na vida conjugal dela, ou se é realmente um abuso, né? Então, de repente, ela se informar um pouquinho mais do que é o abuso patrimonial, para ela ver se é realmente isso que está acontecendo, né? Então, assim, fica um pouco complicado a gente fazer esse diagnóstico, assim, sem saber mais detalhes. Mas eu acho que ela tem um canal maravilhoso aí para ela se informar, que é o Centro de Referência da Mulher de Araraquara, que é um centro de referência fantástico, né? Ela pode se informar lá, né? Lá ela vai ter todo o apoio, todo o suporte para ela saber o que realmente acontece. Como a Eliane disse, fica difícil a gente dar um diagnóstico, porque a gente não sabe do contexto da história. Mas informe-se. Informação nunca é demais, né? O saber não ocupa lugar. E é muito importante também pegar na linha do tempo há quanto tempo que isso vem acontecendo. Isso, né? isso. Porque se é algo que a pessoa está acomodada, a gente não fica acomodado uma semana, né? Às vezes essa pessoa já vem aí de uma situação de anos nessa enrolação aí, por quê?
a parceira está trabalhando, está suprindo tudo, então, para mim, está cômodo, né? E aí me fez lembrar de um caso que eu atendi, porque eu trabalho com mulheres vítimas de violência, né? Onde o parceiro, ele desenvolveu um câncer, só que foi tratado, esse câncer curou, né? Já estava curado aí há mais de 10 anos, e pode trabalhar numa boa, podia trabalhar numa boa, sem problema algum, a doença não o impedia, né, até porque ele já estava curado dessa situação, mas ele se acomodou, né? E aí eu entendo isso como uma violência doméstica e patrimonial, por quê? Além dele, tipo, se ele não pode trabalhar fora e a mulher trabalha o dia inteiro fora, então que ele trabalhasse em casa. Mas essa mulher, além de trabalhar o dia inteiro fora, quando ela chegava em casa, ela ainda tinha que dar conta de arrumar a casa e ainda tinha que dar conta de fazer a comida. Então, isso é uma violência, sim, patrimonial também, né? Então, a gente precisa avaliar o tempo que está nessa situação e o movimento que a pessoa faz para sair daquela situação. Se não faz nenhum movimento, é porque está cômodo e porque tem alguém ali me bancando, então, para mim, está interessante, né? Então, avaliar mesmo, sobretudo aí, a questão do tempo que isso vem acontecendo e procurar informações conforme a Márcia e a Eliana colocou. Para isso, a gente tem os centros aí de saúde e os serviços especializados que dão conta aí de sanar todas essas dúvidas que, porventura, venham a surgir nessa mulher. Não tenha vergonha de ir, de procurar, senão vai ser exposta, né? De jeito nenhum. Inclusive, Paulo, eu queria ressaltar o seguinte, os centros, graças a Deus, né, eles existem para isso, para orientar, esclarecer, apoiar, acolher, né? Não precisa ter vergonha, não precisa ter medo, não precisa se apoiar em julgamentos, porque ali não vai ter isso, né? Vão encontrar pessoas capacitadas, pessoas que com experiência, pessoas que vão estar ali de braços abertos, porque tem mulher que tem vergonha de expor a violência, tem vergonha de procurar ajuda. E os centros existem para isto. Então, pode se sentir seguro, sim, de procurar e tirar a dúvida, né? Porque às vezes pode até ser que sim ou que não, tá tudo bem. Podem ir tirar dúvidas também, né? Eu acho que é bem importante. E aí, meninas, nesse sentido, né, como que a mulher faz para reconhecer o agressor dentro de uma violência doméstica? Existe um caminho, existe alguma dica que vocês poderiam dar? Como que eu faço para reconhecer que aquela pessoa, de fato, está praticando uma agressão contra mim, o que caracteriza uma violência doméstica? Como reconhecer esse sujeito? Você fala, Eliana? Você quer que... Posso falar? Pode, fica à vontade. Eu acho que cada mulher é uma mulher, né? A Eliane, ela viveu 5 anos. Ela reconheceu rápido, né? Eu demorei 21. E eu acho que depende da situação, né? Mas o agressor, ele não vem com estrela na testa. A gente vai entendendo que está numa situação abusiva com o passar dos tempos. E eu entendi isso depois de um bom tempo, porque eu analisava assim, eu falava assim, vem aquela coisa assim, Paulo, e a todo mundo que está me ouvindo. Nossa, mas eu acho que eu preciso ser melhor. Eu acho que, coitado, ele trabalha tanto e o chefe dele é chato, as crianças estão fazendo bagunça na casa, meus filhos ficam mais quietos, deixa eles sossegados. Então a gente vai protelando e parece que a gente não quer enxergar o que está diante dos nossos olhos. Eu só fui enxergar de fato, Paulo, a partir do momento que, além do meu estado emocional já não funcionava mais, eu já estava no ápice do meu estado emocional e o meu corpo não aguentou mais, né? E eu comecei a passar a ter sintomas físicos também, que era
eu perdi as funções o controle das funções fisiológicas, né? Eu fazia cocô sem eu saber. Quando eu olhava em mim, eu estava toda suja, eu fiquei gaga, eu fiquei muda, eu perdi a voz, eu conversava igual uma criança de 2, 3 anos. E isso demorou muitos anos. Foi quando meu último filho, que é o meu filho que eu tenho solteiro, foi estudar fora, e aí as coisas começaram a ficar, e aí eu detectei, que eu falei, meu Deus, isso nunca vai ter fim. E já tinham passado muitos anos, mas muitos anos mesmo. Foi aonde eu procurei ajuda, e eu acho que nesse dia que eu reconheci de fato que o problema não era meu, o problema não estava em mim, porque eu fazia terapia e um dia minha terapeuta falou: olha, eu preciso ganhar dinheiro, eu sou uma profissional, mas eu não preciso tratar de você. Eu estou tratando de você para você tratar de uma pessoa e o tratamento não está em você, está em quem você vive. Então, eu não sei se a Eliane tem um direcionamento, mas eu só consegui ter esse direcionamento quando eu passei por tudo isso. Aí eu procurei ajuda, foi num lugar onde eu consegui, que foi o centro de referência, onde eu recebi o acolhimento. Gente, eu agradeço a cada pessoa que estava no dia que eu procurei o centro de referência da mulher. Ali eu me senti acolhida, ali eu fui amparada, ali eu fui tratada psicologicamente para eu ficar de pé e tomar a decisão que eu tomei. Então, eu acho que é isso. Se ele não tiver mais alguma coisa para complementar, a Sobre o palavra é sua. despertar, né? Eu vou te contar um pouquinho do meu despertar. Eu tinha duas amigas, né? Que a gente era muito amiga e eu me desabafava muito com elas, né? Como a minha vida era de tormentos, eu não tinha outro assunto que não fosse tormentos, porque os dias eram tormentosos, né? E eu via nos olhos delas indignação, né? Nervosismo, né? Elas se assustavam, coisas que eu contava que eram normais para mim, porque eu me acostumei a viver com aquilo no meu cotidiano, eu contava para elas e elas se assustavam, tipo assim, tá me contando isso? E só que eu não enxergava, tá? O meu despertar aconteceu o dia que a minha filha olhou para mim e falou assim: mãe, nunca mais eu quero entrar na sua casa. Eu falei, por quê, minha filha? Ela falou, porque não é normal você viver em uma relação tão abusiva e a gente se envolver nisso e ter que assistir isso. Olha que absurdo. Naquele dia eu olhei para minha filha e falei: meu Deus, está tão gritante assim que até a minha filha está vendo e eu não. Aí, por amor à minha filha, eu tomei uma providência, tá? Eu não consegui fazer por amor a mim mesma, mas por amor à minha filha. Então, o meu despertar foi assim: eu enxergava nos olhos das pessoas vamos dizer assim, a indignação, tá? As minhas amigas olhavam para mim com um olhar de pena e eu não entendia por quê. Para mim, eu tinha um casamento. Eu falava, meu Deus, eu tenho um casamento. Eu não imaginava que eu tinha todo aquele sofrimento. E é difícil despertar, não é fácil. E até lá a gente sofre, né, Márcia? A gente passa tanta coisa, a gente fica sem dormir, a gente fica feia, cai o cabelo, quebra a unha. Olha, você fica sem comer, o estômago dói, tá? A barriga dói, As olheiras são constância. as costas doem, a olheira é horrorosa e o sorriso não sai mais nem amarrado. Te juro, o sorriso não existe mais. O sorriso, o dia que ele sair, ele é falso. Eu acho que para ver os dentes, às vezes eu brincava, eu falava, gente, só se eu comprar uma dentadura, porque os meus eu não consigo mostrar. Eu ainda brincava, tinha hora, porque era muito difícil. Acho que é isso aí. Ok. Vocês me permitem dar um adendo, acrescentar aí com alguma coisa para a gente Lógico, Claro. lógico. Eu acho que há um tempo atrás, como a mulher era vista, né, para ser dona de casa e cuidar dos filhos, isso ficava tudo muito confuso na cabeça das nossas mulheres, né?
Hoje em dia, eu acho que a gente já consegue reconhecer aí alguns sinais, aí a gente pode até dar essas dicas aqui. Se eu tiver errado, eu gostaria que as meninas me corrigissem, mas é importante a gente prestar atenção já no início do namoro, quando o cara começa a te impedir de usar uma roupa que você gosta, porque na cabeça dele aquela roupa vai chamar a atenção. Aquilo é um decote, ela não pode usar um decote, ela não pode usar uma saia, ela não pode usar um short, enfim, né? Ele impedir ela de usar a vestimenta que ela queira. Eu acho que é algo aí para chamar a atenção. Impedir a mulher de estudar, impedir a mulher de trabalhar, porque na cabeça do agressor, quando a mulher estuda e trabalha, ela vai ficar empoderada. E à medida que ela fica empoderada, vai chegar um momento que ela vai despertar e vai falar: eu não preciso desse sujeito. E aí ela vai cair fora. Desculpa, então é fácil segurar ela com isso. Né? Pode então, falar depois. O medo dele, meu amor, não é que ela fique empoderada e caia fora. O medo dele vai mais além, porque eles têm um modo operante, né, de manipulação. O medo dele é que ela fique empoderada e deixe de estar sujeita à agressão. Esse é o medo dele. Você sabe por quê? Porque o agressor ele tem um script tão bem montado que se você largar dele, não se preocupe, porque ele vai a qualquer custo conseguir outra pessoa para colocar no seu lugar. Isso é claro e seguro, tá? O medo dele é que você se empodere, que você enxergue, não esteja mais, tá? Passível, vulnerável ao que ele quer, ao que ele quer fazer, ao que ele pensa em fazer. Esse é o medo dele. Então, o que ele faz? Ele começa a podar a sua asa. Então, hoje ele te proíbe, amanhã ele te proíbe, depois ele te mina a sua autoestima, depois ele te ofende. Então, é como se você vivesse numa montanha russa de emoções. Né? Então, chega uma hora que é normal, você só recebe paulada, uma hora você cai. Então, quando você cai, ele avança um sinal. A ofensa aumenta, o nervosismo dele aumenta, você fica cada dia mais burra, você fica cada dia mais difícil, e ele vai criando o ambiente favorável para que ele te agrida, porque o agressor, ele quer justamente se aproveitar da vulnerabilidade da pessoa para poder fazer a agressão. Porque se você corresponder a ele, se ele vier para te agredir e você corresponder, ele normalmente para de avançar. Ele recua e tenta uma nova estratégia. Pelo menos comigo foi assim, tá? Então, isso que eu quero falar, Paulo, ele afasta você do convívio social, de amigos, da família, né? Isso é uma coisa, mas aquela amiga não serve, aquela amiga. Então, ele vai centralizando você para o mundo dele. Isso também é uma coisa que as meninas têm que observar, que as mulheres têm que observar. Quando ele pega você e quer você só para ele, isso é uma coisa que você tem que observar no homem quando você começa um relacionamento. Porque todo mundo precisa ter amigos, né? E ele não deixa você ter convívio com a sua família. Ah, porque eu não gosto lá, não sei o que tem. Ah, porque sua mãe, porque seus irmãos, porque essa amiga sua não é legal. Aí ele vai te minando. Isso também é um sinal, Paulo. É um sinal. É um sinal. Olha, as proibições, minar a autoestima, eu vejo esse sinal de te afastar do seu convívio, amigos, família. Eu vejo também outro sinal, esse ciúme disfarçado, né? Porque eu falo que é um ciúme disfarçado. Ele não tem ciúme de você. Ele só quer se certificar se você realmente vai atender o comando dele. É isso que ele quer saber. Ele não tem ciúme de você de jeito nenhum, né? Então, assim, tem vários indícios. E um deles também que eu sempre falo são as brincadeiras de mão, tá? Às vezes ele dá um empurrãozinho ou ele faz uma ofensa disfarçada na simpatia, tá? Pelo menos comigo começou assim. Era uma assim mesmo.
disfarçada em simpatia. E aí eu não entendi. Depois a ofensa ficou mais direta, tá? E aí eu me assustei. Começou com uma brincadeirinha de mão, sabe? Ela apertou o meu braço, ou tipo assim, me fechou no carro, tipo, brincando. É como se estivesse testando as suas reações, tá? E o agressor, eu tenho uma notícia um pouco triste que eu comprovei e algumas amigas também. Quanto mais você demonstrar fraqueza, quanto mais você for frágil, tá? Pior vai ser a agressão. Então, quanto mais você chorar, quanto mais você pedir para ele, quanto mais você demonstrar o sofrimento, eu não sou especialista nisso, não sei qual é o gatilho mental que ele tem. Quanto mais você fizer isso, pior vão se tornar as agressões e mais rápidas. É como se fosse uma tortura. Chega a ser engraçado a gente falar assim, porque dá a impressão que estamos falando de torturadores, tempos romanos. Não, estamos falando de pessoas reais que podem estar do lado da nossa casa, tá? Pelo menos comigo foi assim, e eu tenho atendido mulheres assim, e tenho também conhecido mulheres, porque como elas sabem do que eu passei, muitas me procuram, tá? E todas sempre com o mesmo perfil. Mesmo perfil do acontecimento. Ok, muito boas explicações. Então, percebe, existem sinais e são visíveis, né? Por isso que é bom a gente falar, verbalizar, para que a mulher comece a ter esse gatilho aí de perceber, né? O que é, o que não é aí uma agressão. E aí todos esses impedimentos caracterizam, sim, agressões que as meninas, as mulheres precisam ficarem atentas, né, para não cair aí na armadilha de um torturador, conforme vocês colocaram, porque é um torturador, ele se alimenta do sofrimento e da fragilidade e vulnerabilidade do outro, então quanto mais vulnerável, mais prazeroso para ele, tá? Então, é exatamente esse percurso aí que ele faz. A Rosângela Guerreiro, ela coloca a autoestima, é a primeira que ele destrói, conforme vocês colocaram, né? A Dora, ela coloca a Márcia, exemplo de superação. A Neuri coloca a Márcia, uma guerreira que superou. A Shirley coloca muito obrigado por ter respondido a pergunta lá, né, que vocês falaram. E aí o Christian, ele coloca o seguinte, ele faz essa pergunta, acho que a gente falou, mas a gente só reforça que é isso mesmo. Quando o marido não autoriza a mulher a estudar, a trabalhar, sair com suas amigas, é considerado violência doméstica? Sim, as meninas colocaram bem. A Ana Cláudia dá boa tarde. A Nil Barbosa está aqui conosco, dá boa tarde. A Leide Lira coloca parabéns pela live, estou no trabalho, mas depois eu vou assistir com calma. E aí, meninas, eu queria ver com vocês, e aí eu vou direcionar para a Eliana, depois eu volto para a Márcia. Eliana, uma vez reconhecendo aí a violência doméstica no núcleo familiar, o que a pessoa pode fazer para sair dessa situação? Olha, primeiro de tudo, eu acho que a pessoa tem que se assegurar que ela vai tá segura fisicamente, tá? Nunca debater, nunca afrontar o agressor. Isso pode ser perigoso, tá? Eu usei desta estratégia e, graças a Deus, estou aqui hoje por isso. Eu criei uma maneira para me desvencilhar daquele casamento e fui para um ambiente seguro, tá? E depois comecei a tomar as providências. Tive que ceder em algumas coisas e tive que realmente me afastar dele e de toda a família, de todo o convívio, né? Foram várias tentativas depois que eu identifiquei o que eu estava passando. Eu acredito que mais ou menos 8 ou 9 tentativas para sair dessa relação. Elas foram saindo do controle. Então, eu indico o seguinte: tomada a decisão, identificou, ficou pesado, ficou difícil, não dá mais, realmente vai terminar? Crie uma estratégia, esteja em um ambiente seguro, procure ajuda, tá? Não sei qual vai ser a melhor ajuda para você, se vai ser um advogado, se vai ser um centro de referência, se vai ser a família, não sei. Procure ajuda, tá? Defina essa situação, tente não ficar
disponível para o agressor te pegar de surpresa, ou de repente poder ter acesso até você para que não aconteça o pior. E tomada a decisão de deixar, eu sempre aconselho a mulher: não vá conversar, não vá esclarecer, não vá tentar entender, porque é nessa hora que pode ficar muito perigoso e a sua vida pode estar em risco. Eu vivi isso, tá? Fui tentar esclarecer, fui tentar falar, tá? Tive que correr na rua, esconder debaixo de ponte, fui ameaçada. Então, assim, eu não aconselho este caminho. Decidiu, vai para um lugar seguro, tome as providências e busque ajuda. Quando puder, quando tudo estiver mais estabilizado, recomece a vida com muita cautela, cuide de você, da sua autoestima, refaça seus projetos de vida e recomece de maneira segura. Eu aconselho isso. E não envolva outras pessoas. Por exemplo, ter outro namorado e envolver na situação, ou trazer os filhos para envolver, talvez não seja seguro. Então, esse é o meu conselho. Quando detectou, esteja segura, tome a decisão e procure ajuda para recomeçar a vida depois. Ok. Márcia, e para você, eu vou fazer a mesma pergunta, né? Uma vez reconhecendo essa situação de violência no seu núcleo familiar, o que você fez para sair dessa situação? Paulo, como você falou aí atrás há pouco, eu venho de uma família de criação tradicional, né, em que eu nunca, meu pai sempre de uma criação muito rígida, então eu tinha aquilo na minha cabeça que casamento era uma coisa para o resto da vida, né? Eu vou só falar isso rapidamente, eu casei muito jovem, aos 17 anos, e eu fiquei viúva muito jovem. Aos 29 anos, o pai dos meus filhos faleceu. Meu filho caçula tinha 1 ano. E depois de 2 anos e pouco, eu casei com essa pessoa que eu separei, que foi meu agressor. Então, eu tinha em mente que casamento era para o resto da vida e é a criação que eu tive. E meu pai, tanto é que eu só tomei a decisão também de separar depois que meu pai faleceu. E a minha família nunca soube o que eu passava. Nunca, ninguém nunca soube. Eu sempre mantive isso no mais alto sigilo, até mesmo dos meus filhos. Eu costumo dizer que eu blindei eles de muita coisa para que eles não se revoltassem, para aquilo que não afetasse eles. E então foi uma coisa assim que eu vivi solitariamente, né? Só que quando, Paulo, eu me vi pior do que eu estava, que eu relatei atrás, eu estava sozinha, meus dois já tinham casado, o caçula estudava numa cidade muito longe, e eu procurei a DDE. Foi o primeiro passo que eu fiz, mas eu não procurei para denunciar. Eu queria saber meus direitos, porque nem isso eu sabia. Então, o que eu falo para as mulheres? Nós temos órgãos hoje competentes, né, que vão te amparar. Faça um boletim de ocorrência. Procure uma DDM. Hoje, vocês de Araraquara, além de uma DDM, vocês têm um centro de referência, gente, que é fenomenal, porque eu conheço. Ele tem mais de 20 anos de existência e dá todo o apoio e assistência para a mulher. Uma vez você amparada pela lei, você está segura. Agora, como a Eliana falou, não afronte seu agressor, porque você não sabe o que ele é capaz, né? Então, eu frequentei o centro de referência no anonimato por bastante tempo, até que um dia eu fui obrigada a falar. Mas quando eu falei que eu tinha ido na DDM, e que eu estava no centro de referência e que eu tinha documentação, ele se assustou, porque ele viu que eu não era mais aquela mulher frágil. Mas mesmo assim, as coisas continuaram. Então, o caminho que eu acho que você tem que traçar é esse: procurar a lei. Nós temos hoje, a Lei Maria da Penha, ela está muito clara, ela está muito, agora, com muito mais, como que eu vou te dizer? Muito mais acessível para a mulher, muito mais rápido. Hoje você tem uma
uma medida protetiva muito mais rápida, né? Você chega numa DDM, você é muito bem atendida. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos uma DDM humanizada, que foi uma conquista do Grupo Mulheres do Brasil, juntamente com a Luísa Helena Trajano. Então, não tem o porquê você não procurar ajuda da lei. Procure ajuda da lei. A lei está aí para ajudar você, mulher, a sair dessa situação. Acho que é isso. Ok. A Dora coloca parabéns, Paulo, Márcia e Eliana, muito boa live. A Flávia coloca parabéns pela live, muito esclarecedora, né? E aí, meninas, já que vocês tocaram aí na questão da lei, queria saber de vocês quais os apoios essa pessoa vítima de violência doméstica ela pode encontrar na legislação brasileira. Existe esse apoio de fato? Existe. Existe a Lei Maria da Penha, como eu acabei de falar, ela foi bem modificada. Esse governo que está aí, ele entendeu a fragilidade da mulher, modificou muita coisa. Nós temos a DDM hoje, que você faz uma denúncia, você faz um boletim e logo já sai uma medida protetiva se você der encaminhamento, porque tudo isso também depende, Paulo, porque tem mulher que chega na DDM, ela conta o caso, ela faz o boletim de ocorrência, mas ela não dá continuidade, para ali, você entendeu? Aí também não tem. Mas se a mulher tiver decidida, ela tem o apoio da lei, ela tem. Lá, em Araraquara e Franca, nós temos o centro de referência, que é o apoio de uma psicóloga, de uma assistente social, da DDM, que é anexo nosso ali. Então, a mulher, ela está cercada tem o CRAS, né, o CREAS também, que dá um suporte nisso aí, se você não tem condição de ir, tem esses órgãos também, né, temos a Casa da Mulher Vitimizada, eu não sei se Araraquara tem, mas aqui em Franca nós temos, se ela precisar de ser recolhida da casa dela, do seio daquela violência, ela não puder voltar para casa, porque a vida dela e dos filhos corre risco, ela tem para onde ir, aonde ela vai ficar guardada, abrigada, você entendeu? Então, a mulher, ela tem aonde recorrer, ela tem. Pode seguir, Eliana? Claro. Posso seguir? Pode. Eu posso seguir? Pode. É importante enfatizar também, Márcia, você colocou muito bem aí os serviços pontuais, especializados, mas é importante também colocar para todas as mulheres que estão aqui nos assistindo que todo o serviço de saúde da atenção básica também está preparado aí para receber, fazer esse primeiro acolhimento, encorajar e encaminhar essa mulher para o serviço aí mais adequado, de forma segura, de forma sigilosa, né? E nós temos também a Defensoria Pública, né, que é uma entidade, muito bem lembrado. Isso. Existe a Defensoria Pública através do CAN, né, que é Centro Interdisciplinar, que eles têm lá, onde tem a figura do psicólogo, assistente social, que vai receber, acolher essa mulher e fazer o direcionamento aí adequado. Além disso, meninas, tem os CAPs também, Centro de Atenção Psicossocial. Inclusive, no CAPs, eu sou responsável, junto com a colega técnica de enfermagem, por um grupo chamado Grupo de Empoderamento Feminino, onde a gente só trabalha com mulheres aí vítimas de violência doméstica, né? Então, a gente tem todo um aparato aí na saúde, todas as cidades têm um centro de saúde, tem um posto no bairro, então pode começar pelo posto também, com aquele profissional, aquela profissional que você se sente mais à vontade, que você se sente mais acolhido, e aí esse profissional vai direcionar. Muito bem lembrado pela Márcia também, a questão da assistência social, né, o CREAS, que é Centro de Referência Especializado, a gente tem os CRAS dos bairros, né, que é Centro de Referência da Assistência Social, que também pode estar procurando. Então, hoje,
diferentemente lá daquela época que a Márcia sofria violência, aí há 10, 20, 30 anos atrás, a minha mãe aí, que hoje está com quase 70 anos, que sofreu violência também, não tinha todo esse aparato aí de cuidado. Então, hoje, mulheres, meninas, vocês têm, procure, é de direito seu, a gente tem todo esse aparato aí oferecido pelo SUS, independente se a pessoa tem dinheiro ou não, o SUS, ele acolhe a Então, todos. Paulo, mesmo, por exemplo, a pessoa está machucada, ela chega dentro de uma unidade hospitalar, só o fato dela falar, olha, eu fui agredida, o próprio médico, as próprias pessoas vão encaminhar ela. Já vai Você ser entendeu? Então, direcionado. nós temos, hoje a mulher, ela está amparada, graças a Deus, e vai ficar mais, Paulo, e vai ficar mais. Nós, eu, você, Eliane, e tantas outras pessoas, estamos o quê? Lutando por isso. O que que nós ganhamos com isso? Amor, sororidade, vontade de ajudar, você entendeu? Sem ganhar nada em troca. Só o prazer de ver uma pessoa bem, do estar bem do seu próximo. Essa é a maior recompensa. Não tem preço que pague, não é? E essa própria live é uma forma de instrumentalizar, e eu diria que, É, além de instrumentalizar, talvez encorajar aquela mulher que está em casa, que não era ouvida, e que isso. muitas vezes, ouvindo o relato de vocês, começa a perceber que isso é possível, e isso a encoraja a dar aí o primeiro passo. Então, é um Eu quero trabalho. deixar aqui umas diquinhas, Paulo. Desculpa, cortei você, me desculpa. Que eu aprendi no centro de referência. Você, mulher, que sofre de agressão, ainda não teve forças para buscar ajuda, tenha em mãos sempre o seu celular, tenha em mãos sempre um dinheirinho guardado, tenha sempre uma amiga que sabe do seu problema, porque você nunca sabe o que vai te acontecer. Se você precisar sair correndo da sua casa, você tem um dinheiro para pegar um Uber, para pegar um circular, você tem um celular para ligar para um 80, um 90. Você tem uma amiga que fala para falar assim, olha, hoje extrapolou. Então, essas foram algumas dicas que eu recebi no centro de referência e que me valeram muito. E eu estou passando para vocês também. Isso é muito bom. A Beatriz Muniz está aqui conosco. A Beatriz Muniz, ela foi minha aluna no curso de farmácia, né? Está sempre acompanhando as lives. E ela coloca parabéns, ótima live, né? Ajuda demais quem está passando por essa situação aí. A Daiane coloca aqui em Araraquara tem sim uma casa que acolhe essas mulheres. Elas são amparadas. Eu costumo dizer, eu gosto muito da cidade de Araraquara, sobretudo no que diz respeito a essa questão da saúde, porque a nossa cidade ela é muito bem amparada nos equipamentos da saúde, da assistência social, relacionada aí à questão do direito também, né? Temos a Defensoria Pública, Promotoria Pública. Então, assim, Araraquara é uma cidade que está muito bem amparada aí nesses equipamentos. A Shirley coloca live maravilhosa, esclarecedora, e sim, um instrumento de apoio a quem passa por agressões. Parabéns, Márcia, Eliana e Paulo. A Regina Oliveira, ela coloca os filhos da violência doméstica, é muito triste, né? A gente carrega para a vida inteira, né? Sobretudo as marcas que um dia vão se transformar aí em cicatrizes, mas a gente vai conviver com aquilo e aí a gente vai ressignificar aquelas marcas, né? A Bel também está aqui, ela coloca, sou sua fã, né? Fã de vocês duas, da Márcia e da Eliana, mulheres maravilhosas, aprendi muito hoje com vocês, olha que importante, aprendi muito hoje, não que ela não tenha aprendido, talvez tenha aprendido outras coisas com vocês, mas sobre essa temática, ela aprendeu muito hoje. A Bel é uma pessoa fenomenal. E a Bel agradece aí a presença de vocês. Meninas, eu quero tocar num tema delicado, mas que se faz necessário, né? Porque a gente está aqui para instrumentalizar e eu queria que vocês ficassem muito bem à vontade para seguir ou não, para falar ou para responder ou não, porque aqui é um canal democrático. Mas existe a questão das mulheres evangélicas, que aí eu fiquei muito pensativo com a questão da Márcia, que vem de uma criação, independente se o núcleo familiar é evangélico ou não,
mas vem de uma criação onde a gente aprendeu que o casamento é para sempre, mesmo quando há uma violência, né? E aí eu acho que isso é muito mais acentuado também nas mulheres que são cristãs, né? E aí eu queria perguntar para vocês, eu quero que vocês fiquem muito à vontade, se não quiser a gente passa para outra, tá? Essa eu gostaria de responder. Como vocês poderiam assim fazer para tratar a violência doméstica nos de famílias evangélicas? Porque eu acredito que isso aconteça também nos lares das famílias evangélicas. Não sei se eu estou errado. Essa é a minha história, Paulo. Eu venho de uma família evangélica desde que eu nasci, né? E eu era de um casamento, eu sou evangélica. Então, uma das coisas que mais me prendeu foi os dogmas da igreja, né? Eu não poder separar porque Deus não está no divórcio, né? Até eu entender, eu assimilar que Deus, a minha crença, a minha fé nele é uma coisa e a minha vida material é outra, demorou muito, né? Porque eu pensava, meu Deus, mas se Deus não está no divórcio, quem une só Deus separa. Mas se Deus é verdade, estou vivendo uma mentira, porque dentro da igreja era tudo muito lindo, maravilhoso, era um casal admirável que ninguém sabia que debaixo da minha roupa eu estava toda roxa. Então eu cheguei à conclusão que Deus não queria isso de mim e Deus não quer isso de ninguém. Deus é amor. Ele é totalmente amor. Então, vamos separar a sua crença, os dogmas da sua igreja, a doutrina da tua igreja, com o que você vive no seu casamento. Casamento é uma coisa material. A sua vida espiritual é uma outra coisa. E aí eu entendi. E quando eu entendi, eu falei assim, eu não vou dar importância para nada, porque para eu gostar do meu Deus e amar ele como eu amo sobre todas as coisas, eu não preciso estar sofrendo. Eu não preciso morrer para mim ganhar o céu. Não é isso que Deus quer para nós. Então, mulheres evangélicas, falo de experiência própria. Não temo. Hoje, eu acho muito bacana que a minha igreja reconheceu a Lei Maria da Penha e ela é a favor da Lei Maria da Penha. Foi uma das conquistas que eu achei que o dia que eu ouvi isso na minha igreja, quase que eu levantei e dei um ola, sabe? Então, mulheres evangélicas, não tenham medo. Deus não é mau. Quem é mau é quem prega que você não pode sair de um relacionamento abusivo. Se quem prega para você que você não pode sair de um relacionamento abusivo, ele também tem que ser denunciado. Por favor, desculpa a agressividade que eu fico nesse sentido, porque é muito massacrante, é muito dolorido, porque além de você sofrer agressão física, você sofre agressão religiosa. Opa, peraí. Isso não deixou, Paulo, com que eu deixasse de ir na minha igreja, que eu ouvisse o que eu preciso de ouvir, e isso não atrapalhou a minha vida. Você entendeu? Então, mulheres evangélicas, não tenham medo de denunciar. Não tenham medo de seguir a sua vida. Não tenha medo de Deus. Deus não castiga ninguém. Quem castiga a gente é a gente mesmo, com as escolhas e as opções que a gente faz para as nossas vidas. Então, não se castigue, porque você não merece. Eliana. Eu parto do princípio que, independente da religião, sou evangélica, tá? Tentei salvar o casamento, né, na religião, busquei, acho que isso é um clássico, mas eu acredito que Deus, independente da religião, Deus não se agrada de sofrimento, e o relacionamento abusivo é um sofrimento. Então, eu aconselho que, assim, uma mulher que esteja passando por isso e que seja aconselhada diferente, eu acredito que não é normal. Que aí vamos ter que rever também, talvez não a religiosidade, mas sim o local ou as pessoas que ela está buscando essa ajuda, tá? Eu acredito que independente da religião, Deus não se agrada de sofrimento, e um relacionamento abusivo, ele ultrapassa os limites do sofrimento. Ultrapassa.
Quem passou sabe. Realmente. Ok, meninas, como eu sou psicólogo, não tem como eu não observar a fala, porque eu trabalho através da fala, não sou eu que coloco para o paciente, mas o paciente que coloca para mim, então não tem como eu ficar completamente antenado nas falas. E aí me chamou muita atenção na fala da Márcia, inclusive eu me emocionei, estou emocionado até agora, quando a Márcia coloca que Deus não está no divórcio, né? E que muitas pessoas colocam isso, que não pode se divorciar, né, porque é cristã, isso e aquilo, e aí me fez eu me questionar, né, mas se Deus não está no divórcio, será que o Deus que a gente serve é um Deus que está na violência e na tortura? Não está. Então é algo aí para a gente pensar, sobretudo as mulheres cristãs, né, que estão em um casamento abusivo, né, é algo para pensar. Então pensa aí, se o Deus que você serve, né, é um Deus que vai ficar feliz em te ver sendo violentada, torturada todos os dias, né, e que isso reflete muitas vezes no núcleo familiar também, eu não sei se Deus quer isso, pelo menos o Deus que eu aprendi, o que eu sirvo, ele está fora dessa cogitação. Então, é importante mais para ficar aí no ar, para as nossas mulheres que estão sofrendo, parar para pensar um pouco, para não se sentir tão culpada, não achar que isso é um pecado, né? E que eu tenho que viver na violência mesmo, porque se eu me divorciar, eu vou estar cometendo o maior pecado da face da terra. Então, as coisas precisam ser separadas, como vocês duas muito bem colocaram aqui hoje. Muitíssimo obrigado aí por esse esclarecimento, é algo delicado, mas eu acho que tudo que é tabu tem que vir à tona para a gente poder refletir, através da reflexão que a gente vai modificando o comportamento e tendo mais habilidades para ter comportamentos aí mais saudáveis, tá? E aí, nesse sentido, a Bel, ela coloca violência, não é isso que Deus quer para nós. Muitas palmas para vocês, meninas. A Daiane João, ela coloca lindas, sábias palavras. Deus nos ama e quer a nossa felicidade. E aí a Bel, ela ainda complementa, é importante isso, Eliane, o que você falou. Atenção para quais as pessoas que estão lidando com o Deus que quer para nós. Não é a religião e nem é Deus, conforme vocês colocaram, é a escolha que vocês fizeram para a vida de vocês. Nós somos livres para fazer nossas escolhas, né? A Flávia coloca, eu escutei isso em relação ao divórcio. Não me arrependo em momento algum. Eu não vivia, eu sobrevivia a cada dia. Então, só quem passa para realmente saber, né, aquilo que vocês estão passando. Se eu que não passei por isso, eu fiquei emocionado e sentido, imagina as meninas que estão aqui conosco, que passaram por isso ou que estão passando por uma situação como essa. Então, procure uma rede de apoio, mas que essa rede de apoio seja, de fato, adequada, né? Que pode ser o pastor da sua igreja, pode, desde que seja adequado, né? E não inadequado, tá? E aí eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma experiência com o trabalho com esse agressor, no sentido de reconstruir e ressignificar a violência do mesmo naquele núcleo familiar. Porque hoje a gente vê muito a questão do trabalho feito com a mulher, graças a Deus, né? Mas eu ainda aqui em Araraquara, é um sonho que eu tenho, né? Já venho lutando por isso aí há aproximadamente uns 5 anos, de inserir um local de tratamento para esse homem, tá? Para esse homem abusador, para esse agressor, porque muitas vezes, o que eu percebo no meu grupo, né? Muitas vezes a mulher ela não quer separar desse agressor, porque ela ama, ela tem uma história bonita com ele também, ela tem os filhos, ela tem uma construção. Mas quando ela é violentada, ela é a louca, ela é a doente. Então ela vai para o tratamento. Esse homem não, ele é o íntegro, ele não é doente. Mas ele é doente, ele precisa de tratamento, né? E as pesquisas que eu leio, que eu venho lendo, me atualizando, nos locais que oferece um trabalho para esse agressor, o nível de reincidência cai em 80%. E essa mulher ela convive bem depois com esse agressor sem agressões.
Então, eu queria saber se vocês conhecem algum trabalho, se já se depararam com algumas pessoas que fazem esse trabalho com o agressor também, concomitantemente com a mulher. A mulher vai para um local de tratamento, mas esse homem também ele é obrigado a ir para um outro local de tratamento. Vocês têm alguma experiência nesse sentido? Eu não, eu ainda. Eu já nunca. eu cheguei a ver tentativas. Tentativas, sim. Não vi nenhum processo concluído. Eu vi tentativas. Então, esse é uma das pautas do Grupo Mulheres do Brasil, e que nós também, como você, Paulo, temos um grande desejo de fazer esse tratamento com alguns agressores, né? Porque tem uns que não dá para reciclar, né? Tem uns que são doentes realmente. Outros é porque sofreu abuso, porque veio de um lar desconectado. Então, o Mulheres do Brasil, ele está trabalhando para que a gente possa ter esse núcleo também, de zelar desse homem agressor em prol da família. Porque se a gente cura esse homem, não se desfaz um lar. Esse lar pode dar continuidade, né? Porque a gente também não quer desfazer lar, né? Tá aqui para falar, não, separa, larga. Não, se tiver como solucionar, vamos solucionar. Né? Então, essa é uma das metas do Mulheres do Brasil. Eu creio que em breve nós vamos ter alguma notícia. Eu não posso falar muito, porque ainda são sonhos, né? Sonhos que já têm virado muita realidade. Nós já tivemos muitos sonhos que virou realidade. Mas eu não tenho essa experiência, eu nunca vi, Paulo, ainda um agressor que foi reciclado. Gostaria muito, seria muito prazeroso eu ver uma situação dessa. Eu acho que esse seu caminho, essa sua luta, eu espero ainda poder te parabenizar e falar, Paulo, você conseguiu. Eu também desejo sorte e espero que dê certo. Eu, particularmente, não vi, mas seria maravilhoso. Então, vocês acreditam que isso ajudaria também nessa ressignificação desse lar, né? Porque muitas vezes, como a Márcia bem colocou, muitas vezes esse agressor ele já vem de um lar onde várias gerações vêm cometendo isso. E aí, quando a gente é criado em um lar que isso é normal, isso passa a ser algo normal para a gente também. E quando a gente tem a oportunidade de ressignificar isso com profissionais que são qualificados, né? É aquilo que a Márcia colocou também, né? Existem alguns que a gente sabe que não vai ter jeito, mas eu sempre sou da ótica e da prisma de que a gente precisa tentar, né? Antes, não tem como eu falar alguma coisa se eu antes não tentei, mas aí vai, com certeza, no meio daqueles, vai ter um ou outro que vai sair daquela situação e vai conseguir ressignificar e entender que o amor não é através da violência, conforme ele aprendeu lá no seu núcleo familiar. Então, eu acredito que é um trabalho válido, que vale a pena, sim, a gente tentar ter um projeto outro, né? Para a gente ver como que vai ser, ir aparando as arestas, na minha opinião. Acredito que vocês também comungam disso também, né? Que seria válido. Comungamos. Seria válido. Beleza. Fica esse parêntese, porque hoje tem um modismo seguinte: alguns profissionais se agancham nesse tema porque sabem que é um tema muito delicado e é um tema onde a pessoa busca muita ajuda, né? E se agancham nisso para desenvolver um trabalho. Você falou certinho, que tenha pessoas qualificadas, né? Não que se transforme em um nicho aonde vão, porque o abuso contra a mulher tem sido usado muito por pessoas que não estão qualificadas para lidar com isto, né? E que estão trabalhando com isso. Esperamos que não se estenda para os homens, porque aí, ao invés de melhorar, podemos ter uma tragédia. Bem importante a sua colocação, né? É importante ter pessoas capacitadas da área, profissionais sérios, que de fato esteja comprometido em fazer um trabalho sério, né? A Liliana, ela está aqui conosco, coloca olá, pessoal, boa tarde. A Bel coloca perfeito, Paulo, essa ideia é muito importante.
A Regina Oliveira comunga também da mesma ideia que a gente, né? Coloca que é perfeito, sim, né? Se de fato isso acontecer. Espero que aconteça em Franca, em Araraquara, em várias outras cidades aqui Se Deus próximas, independente quiser. da cidade, né? É, independente da cidade, a gente quer que tenha o projeto até para a gente estudar e verificar se de fato vai ter resultados mesmo ou não, né? E eu queria ver com vocês, já que vocês são de Franca, quais os pontos de apoio e serviço que a cidade de Franca oferece à mulher vítima de violência doméstica? Acho que eu falei para você, né? O DDM, Centro de Referência, os CRAS, CREAS, né? A Casa da Mulher Vitimizada, com certeza as áreas de saúde, nós temos bastante outros grupos, né, que fazem esse trabalho, que direcionam as mulheres. Nós temos, Franca está bem avançada, graças a Deus, no sentido cuidar da mulher. Ok. A gente foi falando de outras coisas também no decorrer. Deixa eu Pode só. falar. Quando eu cheguei em Franca, que eu era de uma outra cidade, e eu entrei no Mulheres do Brasil, eu entrei no grupo Violência contra a Mulher. Nós, Paulo, tinha uma DDM que era um caos. Aquilo não era uma DDM, aquilo era. Eu não sei te definir com palavras o que era aquilo. Começava pelo prédio, pelos móveis, pela maneira das pessoas serem recebidas. E quando eu cheguei nesse grupo, criado pela Luiz Helena Trajano, que é um grupo que não só faz, não tem só o grupo Violência contra a Mulher, é um grupo formado por outros comitês, como Verdejar, Cidade Mais Limpa, Igualdade Racial, Vozes, que é um trabalho lindo que faz com a juventude, a parte da educação, nós temos muito comitê. Mas eu entrei no violência por eu ser uma vítima de violência. E teve uma vez, vou resumir bem, porque a história é longe, que a Luísa Helena fez uma reunião conosco e ela viu a carência que Franca tinha em relação à DDM, e ela perguntou o que nós queríamos. Eu, muito saliente, porque eu sou muito saliente, eu já levantei a mão e falei, Luísa, um centro de referência da mulher. E isso é o orgulho nosso. Porque, Paulo, a nossa DDM hoje, a gente costuma brincar que ela se tornou um ponto turístico de Franca, porque ela é humanizada. Se você entrar dentro da nossa... quero um dia ir lá, tirar foto e vou mandar para você no seu particular. Reformulou aquilo, até os funcionários que trabalhavam ali, devido a DDM se tornou tão aconchegante, tão acolhedora, que eles se sentiram na obrigação de se vestir melhor, de tratar a mulher. Então, quando a mulher chega na DDM de Franca, ela não se sente numa delegacia, ela sente que ela está num lugar que é dela. E aí nós conseguimos o quê? O centro de referência que é do lado. Então, ela faz o encaminhamento dela na DDM e tem o centro de referência. Então, eu quero deixar isso para vocês. Franca tem esse diferencial muito especial, que eu agradeço muito, muito mesmo ao empenho da Luísa Helena. Eu não estou fazendo propaganda, não, mas com a força que ela tem, com o nome que ela tem. Ela foi no Dória, ela foi para tudo quanto é lado, e algumas mulheres do grupo do Brasil também foram, e nós conseguimos esse feito dentro de Franca. E eu falo isso com muito orgulho, Paulo, porque as meninas costumam falar que o Centro de Referência de Franca foi inspirado em mim, porque eu cheguei com isso dentro do Mulheres do Brasil, né? E a referência para mim foi o Centro de Referência de vocês em Araraquara. Então, nós temos essa ligação de amor entre o Centro de Referência de vocês e o nosso lá, que é criinha, filhinho de vocês.
até se não fosse essa pandemia, as meninas do Centro de Referência da Mulher iriam vir numa reunião nossa, participar, contar dos projetos delas, porque foi através do Centro de Referência de vocês que nasceu o nosso. O meu muito obrigada, Araraquara, muito obrigada a você, Paulo, as meninas do Centro de Referência, e eu falo que o Centro de Referência é como se tivesse sido um filho que eu tivesse dado à luz. Eu agradeço muito a todo o empenho que o Grupo Mulheres do Brasil teve para esse feito de Franca. Eliana, quer Obrigada, colocar... acho que eu falei. Imagina. Quer colocar o... Quero agradecer demais o comitê do Grupo Mulheres do Brasil e pelo trabalho, né, desempenhado ali e nos outros núcleos, porque em Franca é realmente maravilhoso. Tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo e gostaria também de fazer um convite para as mulheres de Araraquara, para elas virem fazer parte do grupo com a gente. É só entrar no site Mulheres do Brasil, se inscrever lá, e aí lá ela vai ser direcionada para algum comitê ou para algum núcleo em Araraquara. De repente, se ela se identificar em outro grupo, comitê, vai ser um prazer ter mais mulheres. Está faltando Araraquara lá com a gente. Quem sabe nasce um grupo Mulheres do Brasil aí em Araraquara? É www.mulheresdobrasil.org.br. Entre no site e conheça o Grupo Mulheres do Brasil. E se alguém quiser montar um comitê, por favor, faça um comitê. Eu vou aproveitar já o gancho, posso, Paulo? E falar que Mulheres do Brasil, gente, é um grupo suprapartidário, tá? Nós não somos vinculadas a partido político nenhum, nós não somos contra os homens, nós não somos aquelas feministas que saem fazendo panelada na rua, muito pelo contrário, nós amamos os homens, porque afinal de contas nós temos filhos, temos irmão, temos pai, você entendeu? Nós não somos de ficar inventando nada, nós somos de ajudar o que já está em projeto. O Paulo tem um projeto de humanizar o homem, de direcionar o homem, então precisa da ajuda do Mulheres do Brasil, nós vamos lá, vamos ajudar, você entendeu? Então, o Grupo Mulheres do Brasil é um grupo que ele não tem vínculo, o nosso vínculo é com o Brasil, nós queremos um Brasil melhor para todos, para as mulheres, para os homens, o nosso vínculo não é com ninguém, é com amor e um trabalho direcionado à sociedade. Esse é o Grupo Mulheres do Brasil. Mais ou menos isso aí. Perfeito. Muito bem esclarecido. É importante colocar também que qualquer mulher pode participar, independente da sua mulher econômica, né? Em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Ela não precisa ter formada, ela não precisa ter formação acadêmica, ela não precisa ser rica, ela não precisa, como dizia minha avó, letrada, basta ela ser mulher e ter vontade de ajudar. Qualquer mulher pode fazer parte do Mulheres do Brasil. Ele é um grupo que está abraçando e abraça qualquer mulher que queira ajudar. Você será muito bem-vinda, sempre. A Bel coloca aqui que precisa atenção ao homem que de fato quer mudar, e ela fala que coloca trânsito, provavelmente deve ser um comitê que vocês têm aí também relacionado ao trânsito, tenho. Do Brasil, né? Isso, e a Liliana coloca parabéns ao comitê pelas novas instalações da DDM, né? Uma grande conquista aí na cidade de Franca. E aí a Bel coloca em nossa página do Facebook, tem um álbum da inauguração da nova DDM. Você está super convidado a ver, vou entrar sim para ver, que eu sou curioso. Gosto de ver, me informar, como a Márcia, né, como a Eliana, está sempre me informando. E a Edna coloca parabéns, Paulo, por conduzir tão bem essa live, Márcia e Eliana pelos depoimentos e esclarecimentos, né? Conheçam também o nosso Instagram. Qual que é o Instagram de vocês? A Bel coloca. Vocês lembram? Pede para a Bel pôr aí, fazendo um favor. Bel, coloca o Instagram de vocês aqui. Ela já colocou, @Grupo Mulheres do Brasil Franca. Então, o Instagram, né, é @Grupo Mulheres do Brasil Franca. Então, entrem vocês, mulheres,
né? Eu acho que quanto mais a gente se une enquanto mulher, menos a gente vai ter violência, mais apoio a gente vai ter, né? Nos mais diferentes nichos, né? Conforme vocês aí trabalham, vocês não ficam presas só na questão da violência, existem Paulo, vários. eu vou até te cortar aí, eu até esqueci de falar sobre o trânsito, vou só fugir um pouquinho da nossa pauta. Eu faço parte do Comitê Trânsito. Você poderia, vou fazer um convite para você e já sendo assim, muito, sabe? Faça uma live com as meninas do trânsito, a Kátia ou a Leliane, que são as coordenadoras, eu posso passar seu contato, porque é um trabalho muito bonito que nós estamos fazendo dentro de Franca e tem reduzido números de morte. Nós fazemos junto com a Polícia Militar, a gente é um trabalho maravilhoso de conscientização de que a vida vale muito. Porque a gente acha que o acidente, a morte no trânsito só vai acontecer com o nosso vizinho. Não, ele está para todo mundo. Eu vou passar o contato das meninas para você fazer uma live a esse respeito. Eu não falo para você que participo, porque eu sou muito crua no trânsito. A Kátia e a Leliane vai te informar melhor, tá bom? É outro núcleo do Mulheres do Brasil que cabe aí em Araraquara para vocês também. Ó, a Liliana agradece e, assim, super aceito o convite, porque esse é o objetivo do canal, é instrumentar a população. Aquilo que acontece em Franca acontece aqui, acontece na minha cidade natal, Rio Grande do Norte, em qualquer cidade do mundo, e o objetivo é esse, é instrumentalizar as pessoas dos mais diferentes temas e temáticas. E para a gente finalizar, antes das considerações finais, eu gostaria de perguntar para cada uma de vocês. O tempo passou muito rápido, eu nem senti, mas eu nem passou. senti. Ao vivo há 1 hora e 21 minutos, mas eu queria ouvir um pouco da Eliana e um pouco da Márcia. O que vocês diriam para uma mulher que está sendo vítima de violência doméstica nesse momento? Pode falar, Eliane. O que eu diria? Saia daí. A vida tem inúmeras possibilidades e você pode ser muito feliz. Sai daí, não. Olha, isso não é o que Deus tem para você, isso não é o que o mundo quer para nós mulheres, tá? A sua família, você merecem ser felizes. Então sai daí, sem medo, tá? Gente, quem está na violência não imagina o tanto que é gostoso ter a paz e a liberdade de ser quem você quer ser e estar em paz dentro de casa. Vocês não têm noção. Então, menina, se você está sofrendo violência, saia daí, tá? Esse não é o seu lugar. Eu te garanto que não é. A vida está aqui para ser vivida e você pode ser e vai ser muito feliz. Posso falar? Claro. A você, minha querida, que está numa situação de violência doméstica e é terrível, eu sei disso. Eu sei que você olha para o lado e pensa assim, mas é impossível que eu saia. Não, impossível é você lidar com uma coisa que nós sabemos muito bem. Ai, peraí, minha bateria. Peraí. Impossível é uma coisa, a gente lidar com a morte. A morte, ela é certa na nossa vida. O resto, tudo é possível. Então, eu quero te dizer assim, tome uma atitude por você, pelos seus filhos, por algo que você queira para você. Não se importe com o que os outros vão falar. Não ligue. A opinião dos outros não está com você quando você está sendo judiada de madrugada, quando você está sendo espancada dentro da tua casa. Saia dessa situação, procure os órgãos competentes, procure um meio para você. Ah, mas eu não consigo financeiramente. Consegue. Eu vou só rapidinho, Paulo. Eu tinha uma vida muito confortável financeiramente. E quando eu decidi, porque a minha vida foi assim, eu organizei, eu me estruturei para depois eu sair dessa situação. Então, o que eu te aconselho? Se estrutura. Vá no centro de referência, procure estruturar a sua vida psicológica, para você saber o que você vai fazer. Quando eu estava estruturada psicologicamente, eu falei para minha psicóloga, agora eu vou separar.
E eu sabia que eu ia perder aquele carrão, eu sabia que eu ia perder aquela casona de 300 metros quadrados, eu sabia que eu ia perder o guarda-roupa cheio de roupa de grife, eu sabia tudo isso. Mas eu pus na ponta do lápis, sabe o quê? A minha paz, como a Eliana falou. Hoje, eu moro num apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Quando eu abro a porta do meu apartamento, não tem preço a paz que eu tenho, a alegria que eu tenho dentro de mim. As pessoas falam para mim, você é sozinha? Não. Eu sou comigo, eu vivo comigo. Você quer coisa melhor do que viver com você? Não existe nada melhor para mim do que eu conseguir dormir, gente. Eu não dormia, ninguém deixava eu dormir. Você falou coisa maravilhosa. Ninguém sabe, Paulo, é impressionante. Ninguém imagina o tanto que é gostoso dormir em paz depois de anos de violência. É uma delícia. Paulo, é uma coisa que não tem preço, te juro. Às vezes eu deito na minha cama e eu me esparramo, justamente por isso, porque eu falo, gente, que delícia, não tá aqui. Ninguém vai gritar, ninguém vai falar nada, que delícia. A paz e dormir à noite é maravilhoso. E eu falo assim, olha, você não tem que ficar sendo cronometrada por ninguém, olhando no relógio, ninguém ditando que horas que você tem que chegar. E poder falar o que quiser sem ser xingada, que delícia que é. A Eliane falou uma coisa aí atrás, e eu já estou terminando, tá, Paulo? Eu nasci sorrindo, sabe, gente? Eu sempre brinco com as pessoas que eu falo assim para minha mãe: mãe, só tem certeza que quando eu nasci eu chorei? Porque eu tô sempre com o meu sorriso no rosto. Eu sou uma pessoa que eu tô sempre sorrindo. E mesmo nos meus dias de agressão, eu sempre estava com o sorriso no rosto. Mas os meus olhos condenavam, porque a tristeza estava dentro do meu olhar. Hoje, esse sorriso que vocês estão tendo, esse olhar é verdadeiro. Esse é a Márcia. Então, é isso que eu desejo para você, mulher. Que você tenha o seu olhar verdadeiro. Que você tenha o seu sorriso de alma. E que você possa dizer: eu sou dona da minha vida. Eu sou dona da minha vida. Não tem nada melhor do que isso. Eu falo que acima de mim só Deus. O resto a gente vai tirando de letra. Não mais submissa, não mais subjugada, não mais monitorada. Eu sou a Márcia Matos, dona da minha vida. Paulo, muito obrigada por esse espaço. Não tenho como te agradecer. Quero agradecer a todas as mulheres do Brasil, Eliane Quirino, que me deu o maior apoio, doutora Najara, e todas mais. Eliana Oliveira, que está aí, tem uma história linda de superação também, linda, sou fã da Eliana de Oliveira, e a Edna, e todas as outras mulheres do Brasil. E agradeço a você, Paulo. Muito obrigada pelos anos de amizade que a gente tem, mesmo que distante, mas eu sou sua fã, sempre fui. Perfeito. Ainda tem as considerações finais, mas ainda eu vou falar mais. Tem umas colocações aqui que é super importante para vocês e para as mulheres que estão nos assistindo, né? Na fala da Regina Oliveira, que ela coloca isso mesmo: a minha mãe saiu da violência há 40 anos atrás e sobreviveu, graças a Deus. Não tinha profissão, foi ser lavadeira. Não tinha informação. Saia mesmo, né? Não vale a pena nós e os nossos filhos sofrermos com uma situação como essa. A Bel coloca maravilhosa, a professora Ana Paula, minha amiga que dá aula comigo na escola, está aqui conosco, dando parabéns, né? A Liliana, ela coloca verdade, a Márcia é só alegria, parabéns, que lindo. O Crícia coloca, me arrepiei com a fala das meninas, e a Ana Paula coloca, emocionante aí a fala de vocês, o depoimento de vocês. Então, muitíssimo obrigado a todos que estiveram aqui conosco, presente ao vivo, a todas as mulheres e a todos os homens que vão nos assistir em algum momento, pelo fato da live ficar disponibilizada, tá? E muitíssimo obrigado pela paciência de vocês. E hoje eu conversei com a Eliana Garrossini, que ela é coach e PNL, analista comportamental, trabalha com desenvolvimento humano, é palestrante internacional e membro efetivo do grupo Mulheres do Brasil, o qual eu fiquei muito contente de conhecer um pouco e fazer com que as pessoas conheçam um pouco do trabalho aí do grupo Mulheres do Brasil.
Conversei também com a Márcia Matos, o qual eu encho a boca para dizer que é dona de casa, e isso é muito lindo, porque foi uma escolha que ela fez, né? Ela é mãe, é ativista social na defesa dos direitos das mulheres vítimas de violência doméstica e membro efetivo do Grupo Mulheres do Brasil. Então, Eliana e Márcia, muitíssimo obrigado pela paciência, pelos esclarecimentos, pelas informações prestadas aí à nossa sociedade e por vocês terem se despido de uma máscara aí, porque muitas vezes as mulheres são obrigadas a colocar essa máscara, né, porque tem vergonha de colocar, de se colocar perante a sociedade. Vocês tiraram essa máscara hoje, vocês encorajaram muitas mulheres, porque o caminho é esse. O relato de vocês, com certeza, vai tirar muitas mulheres dessa situação que vocês passaram um dia e que elas estão passando hoje. O caminho é esse. Então, fiquem à vontade para fazer as considerações finais e meu muitíssimo obrigado. Então, a Eliana faz e passa a palavra para a Márcia e a gente encerra aí a nossa grande roda de conversa virtual hoje, que foi extremamente produtiva. Obrigada. Paulo, eu queria te agradecer muito o convite, foi muito gostoso estar aqui com essa querida Márcia, que eu conheci, a gente se abraçou, sem poder, né? A gente se abraçou tanto, e gostaria de falar que isso não é definitivo na vida de uma mulher, que quando ela está passando por isso, e que pode ser mudado sim, né? E deve ser mudado, né? E quero também frisar, tá? Que o recomeço, ele pode não ser fácil, mas ele não é impossível, tá? Existe uma vida depois do agressor, né? Existe um recomeço, existe um sorriso, a Márcia sabe disso, né? Ela tem esse sorriso maravilhoso, e existe uma vida depois do agressor, tá? Então, assim, mulher que esteja passando por isso, que não tenha, que não está tendo coragem de tomar essa decisão, sabe? Pense por amor a você e aos seus filhos, tá? Mude essa história, né? Esse é um pedido que eu faço, e assim, ó, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque a vida tá aí, ela é maravilhosa, infinitas possibilidades, e você merece ser feliz. Bom, eu agora, pegando gancho aí na fala da Eliana, realmente existe uma vida pós a agressão, pós o término do seu casamento. E quando eu terminei o meu casamento e eu cheguei numa outra cidade, né, que era minha cidade natal, eu mudei de cidade. Eu cheguei e falei, pronto, fazia muito mais de 20 anos que eu estava fora, já não conhecia mais, minha cidade tinha triplicado de tamanho. E eu falei, bom, eu tenho duas opções na minha vida. Ou eu vou me vitimizar, deitar dentro num quarto, na cama, no escuro, e ser a coitada, ou eu regaçar as mangas e me fazer de novo e ajudar outras mulheres. E foi o que eu fiz. Então, você também pode fazer. Quanto à sua situação financeira, tudo se resolve, tudo se dá jeito. Lá no centro de referência onde eu frequentei, eu vi muitas mulheres dando depoimento que foi fazer faxina, que foi isso, que foi aquilo, e saiu dessa agressão. A vida pós a separação não é fácil, mas ela pode ser recomeçada, você escrever de novo um novo capítulo na sua vida e ser feliz. Como a Eliane falou, ela fez um rogo. Eu faço um rogo para você também. Saia dessa vida. Você não merece. Nenhuma mulher merece sofrimento nenhum. Nós nascemos para ser felizes. Nós nascemos para ter qualidade de vida. As situações corriqueiras da nossa vida, isso é normal. Mas agressões, violência, ser humano nenhum merece. Mulher, bora lá, filha, sair dessa vida ruim. Vem cá, dá sorrisão comigo e com a Eliana, tá bom? Paulo, muito obrigada. Eu I love you você, viu? Você viu como eu sei falar inglês? Eu I love you você. Obrigada por tudo. Gente, eu sou brincalhona assim mesmo, viu?
Meninas, então, muito obrigado aos internautas, hein? Beijo no coração de todos e fiquem com Deus. E provavelmente a gente vai ter uma live aí com as mulheres do Brasil falando a respeito do trânsito. E aí é só... Vou pôr a Leliane e a Kátia em contato. Olha, eu esqueci, eu quero fazer um agradecimento à Lila. Lila, muito obrigada também pelo apoio que você deu, viu? Foi de grande valia. A Lila é, assim, não sei definir a Lila dentro do Mulheres do Brasil. Ela é uma mulher fantástica. Muito obrigada a você também. Ah, é a Lila, a Elaine e a Nazara, né? Obrigada. Eliane Quirino, que é a nossa coordenadora geral, uma pessoa fantástica também, que eu aprendo todos os dias. E, Paulo, muito obrigado por essa oportunidade de nós, como mulheres vítimas, né, de agressão. Obrigada pelo espaço que você deu de nós divulgarmos o Grupo Mulheres do Brasil. Quero enfatizar para vocês que nós somos suprapartidárias. Deixar isso bem claro, viu? Nós não estamos vinculados a partido nenhum, somos suprapartidárias. E somos mulheres lutando por muitas causas mesmo. E convidamos vocês, mulheres de Araraquara, que tenham vontade de montar um comitê dentro de Araraquara, entre em contato conosco. Vai ser muito prazeroso ajudá-las. Paulo, obrigada. Araraquara, o Grupo Mulheres do Brasil está aguardando vocês. Isso. A professora Ana Paula, que está aqui conosco, falando que vocês são mulheres incríveis. Então, professora Ana Paula, fica a dica aí do Grupo Mulheres do Brasil, tá? E aí tem um Facebook que a Bel acabou de colocar, www.facebook.com/Grupo Mulheres do Brasil, Franca, barra. Basta entrar, clicou aqui no que a Bel colocou, já vai acessar automaticamente o grupo. Meninas, um beijão, que eu preciso atender agora às 4 horas. Deus abençoe, Paulo. Tchau, Eliana. Obrigada, viu, Eliana? Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tchau. Márcia, depois eu ligo para vocês duas para agradecer, que agora eu tenho que ir para o consultório. Pode ir para o seu trabalho. Deus te abençoe. Tchau, tchau.